estiver quente, que a gente liga o ar-condicionado. Tá bom? Tá muito fã de ar-condicionado. Gravando? Bom, mas sem fim de hoje vai mudar um pouquinho o histórico de sempre. Nós vamos fazer uma entrevista com um personagem muito interessante, muito ligado ao meio ambiente e também à agricultura. Estou falando do Chico Graziano, que nasceu em Araras, ele é engenheiro agrônomo, é mestre em economia agrária pela USP, é doutor em administração pela FGV, veja que currículo brilhante, e ainda foi professor da Unesp Jaboticabal. Ele ocupou vários cargos públicos, entre os quais foi secretário estadual do Meio Ambiente de São Paulo, de 2007 a 2010, foi deputado federal pelo PSDB entre 98 e 2006, secretário estadual de Agricultura 96 e 98, presidente do INCRA, chefe do gabinete pessoal do presidente Fernando Henrique Cardoso, e escritor, publicou 8 livros sobre a questão agrária, agricultura, sustentabilidade, e o Chico também é colaborador do jornal Estado de São Paulo, ele escreve com frequência. E atualmente diretor do site Observador Político IFHC. Caramba, que currículo. Bacana, hein? Muito esse também, né? Muito esse. Bom, mas eu queria começar perguntando uma coisa, já que você é agricultor. Como pode um agricultor, criador de gado em Goiás como você, ser a favor do meio ambiente? Já que você foi secretário do Instituto Estadual, né, criou unidades de conservação em São Paulo, e ainda na época da mudança do Código Florestal, eu lembro bem dos seus artigos, você sempre defendeu um diálogo maior entre ambientalistas e ruralistas. Então a pergunta é a seguinte: como um criador de gado e ambientalista, você é um estranho no ninho? Eu me defini uma vez como um agroambientalista, né? Eu procurei trabalhar esse conceito de que você pode ser ao mesmo tempo as duas coisas, né? Eu sou ruralista e eu sou ambientalista. E é possível? Né? A minha história de vida profissional na área pública mostra isso. Eu fui secretário de Agricultura do Mário Covas e fui secretário de Meio Ambiente do José Serra. Então tem um pé em duas, cada pé em uma canoa mesmo. Eu acho que esse é um desafio dos tempos que nós vivemos, né? Já passou a fase de você ter essa oposição que demora muito a cessar, né? Eu acho que o agricultor de hoje tem que ser o ambientalista de amanhã. E os ambientalistas, cá entre nós, precisam entender um pouco mais a vida do agricultor, porque eles não entendem nada de agricultura. E ficam dando muito palpite, errado em geral, para o agricultor se irrita. Então, eu não tenho dúvidas, é preciso fundir as ideias, os conceitos, as pessoas, e eu me esforço muito, seja escrevendo no Estadão, ou seja nas conferências que eu faço, nas aulas que eu dou, exatamente para buscar esse novo conceito, que é o conceito do mundo atual. Tá certo. Uma outra questão que eu levanto, que está muito na moda, a gente ouve muito falar, a agricultura, que é tão importante para o PIB nacional, ela pode realmente ser sustentável? Como? Pode. A ocupação do cerrado brasileiro já mostra essa possibilidade. Se nós fôssemos ocupar o cerrado brasileiro, que hoje é a principal área produtora de grãos no Brasil, como nós originamos a agricultura em São Paulo, no Paraná, o cerrado tinha acabado. Por quê? Porque a tecnologia de apropriação do cerrado foi sobre o plantio direto, que é uma técnica conservacionista. Então, se não fosse o plantio direto, o que é? Explica pra gente. O plantio direto é uma revolução em termos de agronomia, de plantio, que você não ara a terra, e você não gradeia a terra para plantar. Você sulca, é como se as máquinas hoje, elas fizessem aração e gradeação apenas onde a semente vai ser colocada. E o intervalo entre as linhas não é revolvido, o solo permanece intacto. Então, antigamente, se plantava o quê? Você passava o arado, passava a grade e depois vinha soltando a semente, né? Agora você só faz esse trabalho na linha de plantio. Isto é uma revolução em termos de tecnologia e acabou com a erosão. Imagina nos solos do cerrado que são cheios arenosos, se você não tivesse tecnologia como o plantio direto na palha. Então, o avanço da tecnologia é que permite a sustentabilidade no campo. Tem muita gente que pensa o contrário, quer voltar às formas atrasadas de fazer agricultura. Não, eu sempre penso que evoluir, obviamente no caminho da sustentabilidade. E a outra questão que também hoje está sendo bastante discutida, a gente já vê alguns
alguma repercussão dela dentro do supermercado, nas gôndolas, o tal da agricultura orgânica no Brasil, né? Com as dificuldades que a gente tem de financiamento. Como é que você vê isso? Você tem algum dado que mostra a relação aqui do total da agricultura? O que seria aqui orgânica versus não orgânica? E existem alguns dados que mostram área e valor da produção. Mas quando coloca área, confunde um pouco a informação, porque coloca aquelas áreas de extrativismo da Amazônia como áreas orgânicas, e aí você pensa que é agricultura, mas não é. Eu trabalho com certificação de produto orgânico, porque eu sou sócio de uma empresa onde nós fazemos a certificação, que é a OIA Brasil. A agricultura orgânica é um nicho de mercado espetacular, mas ele, sinto dizer, ele não se expande no Brasil como poderia se expandir, né? Porque, por alguma razão que eu realmente não entendo direito, a agricultura orgânica ficou confinada como se fosse uma agricultura para alternativos. Então ela acabou ficando uma agricultura orgânica, mas muitas vezes um pouco atrasada. Um produtor orgânico top de linha, que faz bem feito, ele é um sucesso, porque o mercado existe para ele. E o preço é compensador, né? Então, eu acho que entre as possibilidades da agricultura, a agricultura orgânica é uma boa alternativa. Eu não acredito que a agricultura orgânica seja capaz, com as tecnologias atuais, de alimentar o mundo. Não é isso não. Queria reverter. Mas ela é uma opção e ela pode crescer como no Brasil e no mundo todo. Voltando para a questão do código, Chico, que você teve uma atuação de novo que chamou a minha atenção. Naquele período, os ânimos estavam agitados, né, dos dois lados, do Congresso, os ambientalistas mais ainda, e você tentando ali apagar a fogueira em todo o tempo. Eu tenho dito nos meus programas aí nessa cultura, que desde aquela época criou-se um fosso terrível entre ambientalistas e o Congresso Nacional, né, os ruralistas, que falam tanto. Depois a esses se juntou também alguns aí do baixo clero, chamado baixo clero, por exemplo, um parênteses aqui para o situar, você que está assistindo, meu próprio Chico. O deputado Jair Bolsonaro foi pego aí um ano atrás, uma coisa assim, pescando dentro de uma unidade de conservação federal marinha, onde a pesca é proibida, a Ezequiel de Tamoios, Mineiro. E foi flagrado por jornalistas, saiu na imprensa e ele ficou furioso de ter sido flagrado. Então prometeu juntar os pares deles no Congresso e acabar com as UCs, assim que ele falou. Então, aos ruralistas ainda, por mais, de novo, por acirramento de ânimos, aí, exaltação, juntou-se ainda uma porção da bancada aí do baixo clero, que não é pequena, tem força no Congresso. Então, eu diria para você, o que se pode fazer? Se interfere. A pergunta agora, o que se pode fazer? O que se pode fazer para tentar minimizar? Como você vê esse posto, se você primeiramente concorda com ele, e o que a gente podia fazer para tentar haver diálogo? Porque enquanto não houver diálogo, ninguém vai para frente, não é? Ô João, eu acho, eu sinto que esse diálogo está aumentando. Sinto isso por andar pelo Brasil, fazendo conferências pelas quais me convidam para discutir exatamente a questão da agricultura do futuro, da agricultura sustentável, de sustentabilidade no campo, etc. Devido a essa minha posição, que sempre foi intermediária entre o somatório do ambientalismo e do ruralismo. Então, se eu pegar assim, uns 5 anos para cá, hoje eu falo para plateias que são mais receptivas a essas ideias. No Mato Grosso, por exemplo, eu tenho ido muito lá, o mesmo ao Nordeste, muito no Paraná. Eu já percebo que esse diálogo existe. Agora, você está certo, esse diálogo está acontecendo mais na base, porque entre as lideranças, ou lideranças com aspas ou sem aspas, você tem uma polarização, porque, em geral, os políticos, e eu já fui político, e acabei desistindo por causa disso, uma das razões, os políticos parecem que fincar suas bandeiras, porque depende dos seus votos ali. Então eles não abrem mão para não perder o seu público, vamos dizer. Então fica naquele jogo de um xinga daqui, outro xinga de lá. Vale para os ambientalistas também. Vale para os ambientalistas, para os ruralistas, para os bolsonaros da vida. Então eles se apegam às suas bandeiras e
fazem dela o seu modo de viver. Mas na base da agricultura, entre as cooperativas, os produtores, as associações, eu percebo que todos estão querendo convergir. O Senar, por exemplo, o Serviço Nacional de Aprendizado Rural, tem dado muitos cursos nessa linha. Tem muita gente trabalhando na linha de o que é uma agricultura sustentável, já que vai ter que fazer, vamos fazer. Que é aqui o foco principal das minhas palestras. Eu digo, olha, o que vocês preferem? Ser ambientalistas ou ser ambientalizados? Na mala, né? É como na época da globalização. Você quer se globalizar ou quer que globalize você? Porque a agenda sustentável, ela vem para ficar. Então, vamos nos converter, vamos estudar, vamos nos preparar para essa mudança. E isso está acontecendo. Mas eu não sei lá, por exemplo, no Congresso Nacional, especialmente, como melhorar isso. Eu não sei, talvez agora a senadora Cátia Abreu, que preside a Confederação Nacional, agora é ministra da Agricultura, ela poderia tentar fazer isso, né? Fazer uma aproximação através de reuniões, de ações, o que fosse necessário. Né? Porque isso faz parte da agenda do futuro nosso. Ou resolve isso, ou nós vamos ficar empacados nos discursos ambientalistas e ruralistas. Não vai levar nada. Não leva nada, sem dúvida nenhuma. Bom, 12 minutos, João. Vai parar a qualquer momento. Não dá uma paradinha. Tem esse problema.